Próximo problema, crianças, que irrita muito, e essa também me irrita. Essa eu estou de acordo com os leitores que se incomodaram com isso. É um conflito para o qual uma mera conversa entre adultos resolveria. Então, se bem que na vida real isso acontece com muita frequência. Mas é chato. Muitas tretas poderiam ser resolvidas com uma conversa adulta. Mas é chato, é besta, vai. Você lê uma história inteira em que bastava alguém sentar lá e conversar direito que o negócio estava resolvido. Então, leitores se incomodam e eu também. Vamos lembrar que a gente prefere protagonista inteligente? A inteligência, inclusive a inteligência emocional, de conversar, ou ao menos tentar conversar. Tentar resolver de uma forma óbvia, civilizada, né? Ou, se não é possível a conversa, que haja boas razões para a conversa não ser possível. Porque um desentendimento, isso eu vejo muito, as pessoas fazem muito isso em romances românticos, né? A fulana não entendeu que a fulana achou que ela tinha um namorado e ela não tinha, na verdade ela estava com o primo, ou então ela estava fingindo qualquer coisa. É muito chato isso. Quando é tão besta, que é isso? Bastava sentar e conversar. Você tem namorado? Pronto. Bastava uma pergunta e uma resposta que estava resolvido aquilo lá. Então, esse tipo de problema que se cria em torno de uma mera falta de comunicação é ruim, a menos que seja bem construída. Como o Pedro estava dizendo, sei lá, se é bem construído, vá lá. Mas, né, podendo ter uma conversa entre adultos, melhor. Se você vai manter o seu conflito, considere, as pessoas tentem ter uma conversa entre adultos, e aí sim não funciona, né? Então, as soluções inteligentes, soluções que pessoas equilibradas tentariam, são as primeiras a que você deveria considerar fazer seus personagens tentarem. Aí a coisa não funcionar por outras questões, né? Não essas. Tenho realmente ódio mesmo dos romances macetados tóxicos, em que uma das partes salva a personalidade do tóxico. Os autores amam isso e eu não aguento mais. É verdade. Coisas muito exageradas, né? Uma personalidade tóxica e alguém vai lá e arranca dali, daquele problema. Você tem razão. Esse é um clichê um pouco cansativo, né? E também uma falta de inteligência emocional em geral, né? Tem razão. Muito bem lembrado, cansa bastante. Outra coisa que cansa, que eu já falei aqui, mas vejam, os leitores reclamam de enxurrada de informações. Que enxurrada de informações? Então, se é uma fantasia, por exemplo, a pessoa fica explicando como é que aquele mundo funciona. Se é um romance histórico, fica explicando como é que era a coisa naquela época, como é que funciona a locomotiva, como é que as pessoas, sei lá, mandam carta, tal. Fica explicando demais algo que talvez não seja necessário. Tem gente que, para introduzir personagem, faz blocões enormes para explicar como é aquele personagem, qual é o passado dele, a mãe, o pai, a escola, e não sei o quê. Gente, vamos lembrar, essas coisas você, autor, precisa saber. Mas você não precisa, digamos, vomitar na cabeça do leitor tudo de repente, tá? Então, o truque é dar apenas a informação necessária para a história andar. Só essa. Então, tudo bem, a pessoa precisa entender um pouquinho que a locomotiva para na estação, ok, então faça a locomotiva parar na estação, não fique explicando tudo, como é que funciona, deixa de funcionar, blá, 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 blá. Que as pessoas se aborrecem, elas não gostam de toneladas de informação. É mais interessante, aqui vem o truque, quando você precisa dar explicações, você fazer algum personagem ter problemas em entender aquilo, ter dificuldades,
não está conseguindo resolver um problema porque não entende como funciona. Em geral, um novato que chega num lugar, ou alguém que chega de outra cultura, fala outra língua, é uma boa maneira daquela pessoa não estar conseguindo se entender, então, enquanto pergunta, enquanto tenta se virar, enquanto leva na cara, não consegue fazer as coisas, vai aprendendo e vai mostrando para o leitor como é que aquele mundo funciona. É melhor assim, tá? Mesma coisa os personagens. É mais legal ir aos pouquinhos, conforme seja necessário na história, do que dar um blocão explicando tudo, todos os antepassados daquele personagem. É muito chato isso. Eu vou incluir aqui um problema meu incômodo pet, que não é só meu também, né? Que são os discursos, né? Companheiro da enxurrada de informação são os discursos políticos, religiosos, éticos, filosóficos, que não sejam necessários à história. Então, o personagem parar e começar a explicar alguma coisa em alguma dessas vertentes, né, política, religiosa, ética, costuma ser chatíssimo. Você concorda, Sidney? Eu concordo. Quando o personagem começa a falar demais, começa a dar sono. Olha o Jackson aí. Que é novo membro. Apesar do livro ser seu e você escrever sobre o que quiser, acho um pecado quando o escritor é nacional e não inclui o Brasil na sua obra, uma cultura tão rica como a nossa. Nossa, concordo 100%. Se tem uma coisa que me incomoda, é autor brasileiro escrevendo como se fosse norte-americano. Não gosto. Mas não gosto mesmo. E Laura, eu vou até estender isso para a música também, viu? Na música, brasileiro tem preconceito quando você coloca elemento no rock, por exemplo. No rock. Você coloca elemento brasileiro, tipicamente brasileiro, a galera torce o nariz, a galera tem um preconceito imenso. É mesmo? É impressionante. Enquanto os gringos amam, o gringo ama. Esses dias eu estava até vendo um canal no YouTube e tinha um cara ensinando a tocar cuíca em inglês. Sim. Aí inclusive ele chamou a cuíca de monkey drum. Monkey drum. Aí ele ia ensinando aquele. Aí os gringos estavam pirando. Tinha um joguinho do Mario Kart que tinha som de cuíca em algum momento. Como eu não jogava, eu não sei qual jogo do Mario Kart é e onde acontecia isso. Mas muitos gringos falam, nossa, então é esse instrumento que faz aquele som do Mario Kart. Nossa, que instrumento legal. E o jeito de tocar da cuíca, né, que você tem um cabo lá dentro, né? E você faz som com a fricção e não com a batucada, basicamente. A galera despirocada e falou, nossa, que instrumento maravilhoso, que instrumento legal. Enquanto aqui no Brasil, a galera... Estressa. Outro preconceito que brasileiro, que nós temos muito, é com a cachaça. Brasileiro tem uma enorme rejeição com cachaça, né? Porque quem bebe cachaça é pinguço, é isso, é aquilo. Enquanto tem cachaças excelentes. É ultra valorizada em qualquer lugar do planeta. Se você conseguir levar uma garrafa de qualquer cachaça aqui, da mais vagabunda que tiver, você levar mas a gente tem cachaças que tem qualidade de uísque 12 anos, é isso mesmo. E se entregar para um gringo, o gringo chora de emoção. A gente não valoriza a coisa nacional como deveria. Eu muito acho também. Mas eu acho que o Jackson tem toda a razão quando você abre um livro brasileiro e o livro não tem nenhum elemento nacional. Eu acho também esquisito. Nem que seja um brasileiro viajando pelo mundo, um brasileiro deslocado, morando em outro lugar. Mas algum elemento nosso, eu acho que é o caso de ter. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.